Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais um encontro. A nossa sétima aula, que hoje nós vamos explanar sobre o capítulo 6 do livro Ri, a chave do entendimento da psicologia masculina, de Robert A. Johnson. Hoje nós vamos continuar a nossa história, o nosso mito de Percival, entendendo um pouco mais sobre a psique masculina. Então vamos lá. O autor fala: nossa história continua. Deixamos nosso herói no castelo de Blanchefleur depois que ele a libertou. Ainda se sente ferido de culpa pelo que causou à mãe. Lembremos que ele partiu precipitadamente e ela morreu de tristeza, no caso, a mãe dele. É interessante notar que, a cada vez que o jovem dá um passo adiante, ou que algo importante lhe acontece, ele se preocupa com a mãe. O menino precisa tornar-se forte antes de poder olhar com um mínimo de objetividade para sua mãe, para seus pais, para a família e até mesmo para simplesmente mandar-lhe meros cartões postais por educação. Se um garoto se despir um pouco de sua fixação materna, haverá já uma possibilidade incipiente de vir a relacionar-se bem com a mãe. Mas primeiro precisa adquirir alguma força, tornar-se um homem independente. Então, o que ele está falando aqui é aquele conceito que eu já falei aqui no livro Não Mais do Cara Bonzinho, de Robert A. Glover, do casamento monogâmico com a mãe. Né? O menino que não consegue se desvincular emocionalmente da mãe, se tornando dependente emocionalmente da mãe, ele fica num casamento monogâmico com ela e não consegue se abrir emocionalmente para uma outra mulher. Então é aquele homem que ele pode até casar com uma outra mulher, mas o amor da vida dele vai ser sempre a mãe. Ele nunca vai conseguir se dedicar à esposa. E ele fala que para um garoto poder vir a se relacionar-se bem com a mãe, ele precisa tirar essa fixação materna, porque esse tipo de relação não é uma relação saudável de se ter para um homem já maduro com a mãe. Para ter uma boa relação com a mãe, ele precisa se desvincular para transformar esse vínculo, para transformar a forma que se relaciona com a mãe. A mãe continua sendo a mãe, ela continua sendo amada pelo filho, mas o vínculo emocional vai para uma outra mulher agora. Assim que Parzival adquire um pouco da força de Gunnarmon e de Blanchefleur, volta a pensar em sua mãe. Como veremos, é basicamente seu envolvimento com ela que causa todos os problemas. Este é o maior obstáculo que existe na psicologia masculina. E os homens, em geral, não o admitem, o que mostra como esse aspecto os atinge fundo. Depois, à medida que cada homem cresce, adquire naturalmente a possibilidade de ter um melhor relacionamento com seu próprio conjunto mãe. A cada ponto de crescimento no mito, Parzival volta e refaz esse relacionamento com a mãe. Então, o autor está falando que um dos maiores entraves para o desenvolvimento saudável da psique masculina é o envolvimento do conjunto mãe. Conjunto mãe no sentido de tudo que envolve a mãe dentro da psique do garoto. Então, esse é um dos maiores entraves para o desenvolvimento da psicologia masculina, essa relação com a mãe, transformar o lugar da mãe, sabe? Tirar a mãe daquele lugar de amor da minha vida para um lugar de minha mãe, minha amiga, uma confidente ou uma pessoa que eu admiro muito, mas não o amor da minha vida, né? Aquela dependência emocional da mãe, sem minha mãe eu não vivo, aquela coisa toda. Parzival viaja o dia todo depois de deixar Blanchefleur. E ao entardecer, fica sem abrigo. Está longe de tudo, no meio dos bosques. Cruza com alguém que lhe diz não haver nenhuma habitação no raio de 50 quilômetros. Ao crepúsculo, entretanto, encontra dois homens no barco. Um rema e o outro está pescando. Este último, o que está pescando, convida Parzival para passar a noite em sua casa, dá-lhe indicações de como chegar lá e continua pescando. Parzival, então, se vê num grande castelo, cruzando o átrio, vê quatro pajens que se aproximam. Pajens são jovens. Dando-lhe, Parzival se vê, então, no grande castelo, cruzando o átrio, vê
4 pajes jovens que se aproximam, levam sua montaria, despem-no, dão-lhe banho, vestem-no com ricas roupas vermelhas. Depois, 2 deles levam-no à presença do pescador que vira no barco. É claro que esse pescador é o Fisher King. Este se desculpa por estar ferido e assim incapacitado de se levantar para cumprimentá-lo como deve. Assim, o Fisher King, gemendo em permanente agonia, dá boas-vindas a Parzival. É servido um grande banquete, ao qual o Fisher King preside de seu trono, pois nem levantar-se pode. O Graal é passado de mão em mão, e sem que haja necessidade de palavras, vai dando a cada um dos convidados o alimento desejado. Só é preciso desejar, silenciosamente, para que o Graal produza a comida ou a bebida desejada. Uma bandeja de prata faz a mesma coisa. No decorrer da noite, Parzival pasma-se com os acontecimentos que presencia. A sobrinha do rei traz uma espada e dá ao tio, que por sua vez cinge-a em Parzival. Este fica sem palavras diante do presente. Pode-se imaginar este inexperiente rapaz do campo num castelo onde tais estranhas e solenes cerimônias transcorrem. Especialmente a magia do Graal. Parzival não articula palavra. Gunarmon lhe dissera que, quando um verdadeiro cavaleiro chegasse ao castelo do Graal, se tivesse sorte de encontrá-lo, deveria formular uma pergunta muito importante. A quem serve o Graal? Mas, ao mesmo tempo, vem-lhe à lembrança o conselho da mãe. Não faça perguntas, e ele se abstém de fazê-la. Fascinado com tudo que vê, limita-se a observar embasbacado. Então, o conselho do Gunarmon era, quando você chegar no Castelo do Graal, pergunta, a quem serve o Graal? Mas a mãe dizia, não faça perguntas. Então, quando ele mantém essa honra pelos conselhos da mãe, na época que ele era criança, ele não consegue se desenvolver como homem. Percebam que, talvez, na infância do Parzival, esse conselho fosse até bom, na época da infância dele, quando a mãe tinha cuidar dele, proteger ele, ou qualquer coisa nesse sentido, talvez esse conselho até valesse alguma coisa. Mas agora, Parzival já é um cavaleiro, já era adulto. Os conselhos da mãe, quando ele é criança, não servem mais. Mas por conta de sua dependência emocional que ele ainda tem da mãe, ele mantém os mesmos conselhos de quando ele era criança, que não servem mais para a vida adulta, porque ele não transformou a relação que ele tem com a mãe, então os mesmos conselhos de quando ele era uma criancinha ainda servem para a vida adulta, para a vida dele, o que não é saudável. Então, para a gente mesmo, para nós homens e para mulheres que estão nos ouvindo, transformar esses conselhos infantis, ou seja, transformar no sentido de serve, não serve, isso serviu, serve agora. Transformar isso, adaptar isso, deixar ir alguns. A gente precisa transformar a relação que a gente tem com os nossos pais, com o homem, com a mãe, no caso. Continuando. Na manhã seguinte, ao despertar, o rapaz não vê viva alma. Bate às portas sem resposta. Vai até o pátio e ali encontra seu cavalo selado e pronto. Grita, mas só o que ouve é o eco de sua própria voz. Ninguém avista. Monta e dirige-se à ponte levadiça que outra vez se levanta e fecha rapidamente, atingindo de novo as patas traseiras do animal. O castelo do Graal desaparece. Nada além de floresta. Vamos fazer uma pausa e analisar onde estamos. O Castelo do Graal é o local da mais preciosa feminilidade. E o Graal é a síntese de tudo o que é feminino. É o seu mais puro símbolo, a quintessência da expressão feminina. É aquilo que os cavaleiros buscam por toda a vida, porque é o que dá ao homem tudo o que deseja, antes mesmo que ele peça. É a perfeita felicidade, o próprio êxtase, que no mito mostra no sentido de basta desejar, basta pensar que o Graal
já te dá o que você quer. Então, o Graal, ele simboliza essa síntese do mais puro símbolo da feminilidade, do dar aquilo que o homem deseja. O mais tocante dessa parte do mito é que ela nos diz que um jovem pode topar com o castelo do Graal em alguma fase de sua adolescência, sem merecê-lo ou mesmo sem pedir que isso aconteça. Acho que todo menino em sua puberdade passa pelo menos um dia nesse castelo e experimenta essa perfeição. Antes da gente comentar esse parágrafo, só para deixar claro que quando ele fala do Graal como puro símbolo do feminino, de dar ao homem aquilo que ele deseja, é importante a gente deixar as ideologias de lado, tá, pessoal? Ele está falando aqui de uma maneira ideal, que é quando o feminino admira o masculino e ele dá o feminino por admirar o masculino, por ser um masculino também puro, ela dá porque a admiração da mulher pelo homem faz ela dar, faz ela cuidar, faz ela amar o masculino, tá? Então, ele está falando nesse sentido de admiração, sem ideologismo, no sentido de pega os traumas que vocês podem carregar e coloca de lado um pouco para entender um mito, tá? É importante isso, porque aí, mas eu tenho aquele homem lá que ele faz isso, faz aquilo, fez aquilo comigo, como é que eu vou dar para ele? Está falando de um mito. Ele está falando de uma forma ideal de passar o conhecimento, tá? Está falando aqui de uma coisa simbólica, de que quando o feminino é puro e o masculino é puro, o feminino admira o masculino, o feminino dá sem mesmo o masculino pedir. E o inverso também é verdadeiro, o masculino dá para o feminino sem mesmo o feminino pedir. Mas esse livro é ri, não é o xi, pelo menos ainda. Continuando. As primeiras duas frases de um livro que li recentemente dizem: todos nós, num determinado momento, temos a visão de nossa existência como sendo especial, muito preciosa e intransferível. Essa transformação se dá quase sempre durante a adolescência. Aí está. Então ele fala que a primeira vez que a gente sente uma plenitude na vida consciente é na adolescência. Porque na infância a gente vive em plenitude, só que a gente não está consciente dela, né? A criança, ela vive em plenitude, né, nos ambientes saudáveis e propícios para isso, ela vive nessa plenitude, só que ela não está consciente da plenitude. A gente só vai ter essa ideia de plenitude, tipo, isso é plenitude, quando na adolescência a gente já viveu dualidade o suficiente para saber o que é plenitude e o que não é. No sentido de o que é plenitude e o que é sofrimento. E na adolescência, a gente vai passando por situações que são dolorosas, e quando a gente tem esse momento de plenitude, a gente diz, isso aqui é plenitude, sabe? Isso acontece quase sempre durante a adolescência. Pelo menos idealmente, né? Porque hoje em dia talvez não seja tão comum assim. Mas continuando. Comumente, o homem reprime isto. Mas se puder recordar-se dessa sensação, descobrirá que em algum lugar houve um momento em que tropeçou no castelo do Graal. Geralmente a visão aparece por volta dos 15 ou 16 anos. Aquela manhã, ou aquele dia perfeito, acorda-se no meio da noite e vai-se caminhar à luz do lar. Não se trata de um namoro, ainda que frequentemente essa experiência seja associada ao primeiro amor. É uma experiência única, que pode aparecer entre tantas outras, mas basicamente é única. Lembro-me de um rapaz que me contou que aos 15 anos acordara numa certa manhã de verão. Pulara uma certa manhã de verão e pulara a janela para olhar o sol nascente. Depois voltara pelo mesmo caminho, dormira de novo, acordara e descera para o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Estivera no castelo do Graal por 2 horas de manhãzinha. Algumas pessoas são suficientemente sábias, corajosas e honestas para recordar esses fatos. Poetas falam sobre tais manhãs de sua adolescência, quando descobrem a beleza e o êxtase de um mundo dourado. O castelo do Graal não existe fisicamente, é uma realidade interna, uma experiência da alma. Fica melhor descrito como nível de consciência. Ou seja, o castelo do Graal nesse livro é o reino dos céus de Jesus.
É o Samadhi na yoga, é o Nirvana no budismo. Aqui ele fala sobre o Castelo do Graal. Não tem aquela frase de Jesus, primeiro o reino dos céus e sua justiça e tudo mais lhe será dado em acréscimo? Olha que coisa maravilhosa. Nesse mito, o autor fala, o reino dos céus de Jesus é uma qualidade feminina. Olha que coisa linda. Que recebe a gente e dá para a gente. Primeiro, o reino dos céus. Primeiro, o castelo do Graal e sua justiça. Ou seja, segue as orientações que precisam ser dadas. O que o castelo do Graal está querendo te dar, te receber, te orientar? O que esse campo unificado que existe, chamado de Deus, quais orientações, intuições esse campo está te passando? E sua justiça, segue isso. E tudo vai ser dado em acréscimo. O copo, a taça do Graal te dá, o reino dos céus te dá, o castelo do Graal te dá, transforma a sua vida em uma coisa maravilhosa. Então ele fala que o castelo do Graal é um nível de consciência, é um estado de consciência, é o reino dos céus de Jesus. O Samadhi, o Nirvana, aquele estado de plenitude que quase sempre a gente experimenta de maneira espontânea na adolescência. Um garoto acorda com algo novo dentro de si, um poder, uma percepção, uma força, uma visão. É o castelo do Graal. É incapaz de descrevê-lo, é incapaz de permanecer nele, mas a partir dessa experiência, ele não será mais o mesmo. Frequentemente caçoam de um adolescente por causa dessa experiência, o que não se deve fazer jamais, pois trata-se de algo sagrado para o menino. Nada jamais acontecerá de tão belo, tão importante ou tão construtivo outra vez para ele, pois uma vez saído do castelo do Graal, ele passa a se sentir infeliz, a não poder pensar em mais nada, pois nada há que possa substituí-lo. Mesmo que consiga suprimir de toda sua, mesmo que consiga suprimir de sua consciência a memória do castelo, sua falta vai torturar o seu inconsciente. Então, ele diz que depois que o adolescente tem essa experiência, a vida dele muda. Porque ele vive uma plenitude, um prazer tão grande, um poder tão absurdo, que ele não consegue viver sem aquilo mais. Só que ao mesmo tempo ele saiu do castelo. Ele não sabe voltar. A gente entra, imagina, entrar no reino dos céus de maneira espontânea, ficar tipo, nossa, a vida é maravilhosa, nossa, que lindo, que maravilha, uau! Isso aqui é uma libido e tudo, a criatividade. Aí daqui a pouco tu fica, sei lá, 1 a 2 horas, tu volta. Aí tu fica, caramba, cadê aquele poder? Cadê aquela criatividade? Cadê aquela alegria toda? Por isso que na cultura do yoga fala-se muito que esse despertar tem que ser aos poucos. O samadhi tem que ser aos poucos. Porque se uma pessoa for direto no samadhi mais profundo que existe e ela volta, ela é capaz de ter depressão. Porque ela vai experimentar algo tão impactante, tão novo, tão destoante para ela do que ela vive, que quando ela volta, ela fica louca. Porque ela quer aquilo de novo. Né? É disso que ele está falando. Há um velho provérbio da Idade Média que diz ser possível a uma pessoa alcançar o mundo perfeito ou sentir o esplendor de Deus por 2 vezes na vida. A primeira na adolescência, a segunda por volta dos 45, 50 anos. Parzival voltará anos depois ao castelo e aí formulará a pergunta certa. Da primeira vez, só topou com o castelo e ainda não sabia como agir. Nenhum menino o sabe. Quando ele lhe surge pela primeira vez, não pode com ele, mas o vê. É uma experiência quase que fatal e que, em alguns casos, poderá destruí-lo, né, como a gente estava falando agora. Mas é mais frequente que isto o lance numa busca obsessiva e selvagem. É a motivação consciente ou inconsciente que tomará grande parte do resto de sua vida, pois no Castelo do Graal ele conheceu a felicidade perfeita, conheceu a plenitude, a satisfação absoluta, a beleza e a alegria que só ali poderá sentir. Quando perde tudo isso, ao fim de sua primeira experiência, sai à procura do Graal perdido, como um animal rastreando incessantemente, sem parada ou descanso, na ânsia de reencontrar a beleza apenas vislumbrada.
Sua fome espiritual força-o a escalar o que for escalável, a tudo tentar na busca incessante pelo castelo perdido, porque só o Graal traz a satisfação completa, traz a plenitude. Se alguém já teve alguma vez isso tudo, como viver uma vida comum? Então, é muito interessante como trabalho como professor de yoga, frequento meios da yoga, de meditação. É muito interessante quando uma pessoa ela já teve uma experiência de samadhi profunda, porque isso muda a vida dela completamente. Ela quer se aprofundar mais, ela quer saber mais, ela quer entender mais. E isso pode se tornar, inclusive, algo muito desequilibrado para muitas pessoas, porque a pessoa experimenta aquilo, mas às vezes a pessoa tem uma vida para viver. Ela às vezes tem família, ela às vezes tem suas responsabilidades profissionais, materiais, que seja, e tem muita gente que abandona tudo. Abandona a família, abandona trabalho, abandona casa, abandona tudo para essa busca espiritual. Isso não é raro de acontecer. Então, mesmo as pessoas que estão praticando meditação e que estão tendo momentos de meditação profunda, essas pessoas precisam ter muita maturidade. É por isso que a importância de um bom professor que já tenha passado por isso, para poder ensinar para a própria pessoa não se desequilibrar, porque vira um vício, sabe? Vira uma obsessão. Se a pessoa não tiver equilíbrio de fazer esse movimento aos poucos, de ir aos poucos, de se purificar aos poucos, e não sair abandonando tudo, porque pode ser pior para ela. Porque aí ela abandonou a família, abandonou filhos, abandonou casa, abandonou trabalho e fica naquela busca incessante. Daqui a pouco a pessoa se frustra porque não está conseguindo. E aí, quando olha para trás, não tem nem para onde voltar. E aí vira uma pessoa fanática, falando sobre algo que ela nem sabe também. Então a gente precisa hoje em dia ter muito equilíbrio, porque as pessoas hoje em dia estão em intenso sofrimento psíquico. Quando elas vão meditando, elas vão entrando nesse estado, precisa ter muita maturidade para experimentar esses momentos de meditação profunda e não sair abandonando a vida. Não sair, sabe, numa busca obsessiva por esses momentos de novo. Isso precisa ter paciência, precisa ter desapego e precisa ter harmonia na vida para não transformar isso num sofrimento posteriormente. Ok? Parzival não pôde permanecer no castelo porque falhou ao não formular a pergunta que Gunnar lhe ditara. Sua fixação materna interditou-lhe o castelo. O conjunto mãe de um homem não lhe permite ficar no castelo do Graal quando o encontra pela primeira vez. Mais tarde, porém, ao libertar-se do domínio dela, fará a pergunta e poderá ficar no castelo. Você deve estar se perguntando, mas Henrique, por que a mãe, o conjunto mãe, não permite o menino homem ficar no castelo do Graal? Porque o reino dos céus, como vocês podem ver, é feminino, né? É a mais pureza feminina, é o castelo do Graal, o reino dos céus. Então a mãe é a representação disso. Né? Então se o menino ele ainda é fixado na mãe, no conjunto mãe que está na frente dele, ele não consegue ascender para um feminino ainda mais puro. Então ele precisa se desvincular do feminino, do conjunto feminino mãe, para ele poder se vincular a um conjunto feminino ainda mais puro, superior. É por isso que quando o menino ele fica muito fixado na mãe, no conjunto mãe, ali na representação do feminino mãe, ele não consegue ascender para um feminino mais puro, no sentido de reino dos céus. Ele vai ficar ali preso, ao invés de fazer esse trajeto para voltar para lá. Porque o Castelo do Graal, como vocês podem ver, é uma qualidade pura, da mais pura feminina. Se a experiência for muito forte para o menino, quase poderá incapacitá-lo. Os jovens que perambulam por aí, parecendo não ter motivação alguma, sem qualquer ideia sobre para onde caminham na vida, são por vezes os que ficaram meio cegos pela experiência que tiveram no castelo. Então, olha que coisa interessante. A maior parte dos homens, entretanto, acha isto tão difícil, tão doído, tão incompreensível, que imediatamente reprimem a ideia dizendo: não me lembro de nada disso.
né? Por que que os homens falam isso? Porque lembrar daquele dia de plenitude total e não tê-lo mais a partir daí dá uma sensação de fracasso, sabe? Dá uma sensação de fracasso na vida. Sabe aquela pessoa que ela pode ter até tudo materialmente, mas ela continua se sentindo um fracasso? Muitas vezes é um trauma disso aqui. Eu experimentei algo tão completo, tão pleno, tão fora da realidade que a gente vive, que quando a pessoa volta e ela tenta e ela não consegue mais, ela esquece, ela reprime. Não quero saber disso. Vou viver a minha vida aqui desse jeito que tem que viver, sabe? Porque lembrar disso dá uma sensação de fracasso, né? Continuando. A ânsia pelo reencontro do Graal se reflete em tudo. É aterrador enfrentá-la dentro de nós. O homem que tiver coragem o suficiente vai compreender o que estou falando. Esta ânsia deve ser saciada. O indivíduo sabe que tem de conseguir algo, mas não sabe o quê. É a inquietação de sábado à noite que um jovem sente. Tem de alcançar alguma coisa, senão explodirá. Então ele fala aqui, de uma maneira um tanto coloquial, que até mesmo conquistar uma mulher é conquistar aquela sensação de novo. Então, muitos dos homens que têm, é como se fosse um vício, né, de conquista de mulher, tem que conquistar uma mulher todo sábado, cada final de semana tem que estar com uma mulher diferente. O homem, ele está buscando o quê? Ele está buscando o castelo do grau. Ele está buscando essa feminilidade pura na mulher, que é uma representação disso. Então, um homem que tem essa ânsia de ficar conquistando, e tem que conquistar uma, conquista aquela, enganando mulheres, mentindo, ou mesmo, né, nesse vício obsessivo de conquista, de sedução, eles, na verdade, também estão buscando pelo castelo do grau. Eles estão buscando por aquela sensação plena que tiveram no dia e acham que é a mulher que vai dar isso, que a conquista, que conquistar uma mulher vai dar isso de volta a eles. As técnicas de propaganda jogam com essa ânsia do homem. Pode-se vender praticamente tudo ao apelar disfarçadamente para o grau. A espantosa voracidade do homem pelas drogas de todo tipo tem parte de suas raízes nessa busca. As drogas parecem ser a fórmula mágica. É fácil para a sensação do êxtase do graal. Então ele fala que se vende qualquer coisa prometendo para o homem essa sensação do castelo do graal que ele teve na adolescência. Aquela sensação, por exemplo, sabe aquelas propagandas de carro que o homem está dirigindo o carro e ele está aquela cara de plenitude, no ambiente pleno, sabe? Aquela coisa bela, com aquele senso de conquista, sabe? Tipo, eu conquistei a vida que eu sempre sonhei, eu sou feliz e tal, a minha vida é plena. Isso é apelar disfarçadamente pelo grau, né? As propagandas de cerveja faziam muito isso, que é aquela propaganda do homem, feliz da vida lá com os amigos, aquela mulher bonita, bonita passando para lá e para cá, aquele negócio, e ele sendo o centro e das atenções e tal, não sei o quê. Tudo isso que apela para esse senso de conquista do homem, no sentido de eu conquistei aquilo que eu sempre quis conquistar e coloca um objeto para se vender ali, vende assim, vende rápido, vende porque apela de eu preciso comprar isso porque isso me dá aquela sensação que eu perdi. Disfarçadamente, apela-se para isso. E ele também fala das drogas, né? Porque a droga facilita, né? Encharca o corpo de dopamina, né? E o homem sente aquela sensação de êxtase que ele sentiu, só que é falsa, não é verdadeiro, não vem de dentro, vem através de uma química que destrói o cérebro, destrói o corpo, destrói a mente, destrói tudo, né? É o caminho mais fácil, que na verdade não é fácil, porque só é fácil de início, né? Eu sempre falo essa frase: caminhos fáceis, escolhas fáceis. Como é que é a frase? Ah, eu esqueci. Na próxima aula eu trago essa frase, mas é algo no sentido de. Ih, gente, esqueci. Mas depois eu trago. Próxima aula, eu começo a próxima aula com essa frase. Tá? Vamos lá.
Ele continua: na verdade, as drogas produzem uma sensação de êxtase, mas de maneira errada, ao meu ver. A maneira certa, posto não ser necessariamente demorada, implica um longo caminho, né? Quem aqui está no mente consciente sabe o quanto esse caminho é longo. Não há atalhos. A busca do grau é uma experiência perigosa, como dissemos, e pode levar a uma psicose se vivida em excesso, desequilibradamente ou mesmo fora de hora. A ponte levadiça pode se fechar muito cedo, como se fosse uma armadilha que não se pode escapar. Ou seja, até mesmo para uma mente experimentar o samadhi, precisa ter um ego amadurecido. Quem aqui está no mente consciente, assistiu a aula sobre a importância do amadurecimento do ego, falei, vamos várias aulas falando sobre isso, é por conta disso. O ego é o que vai sustentar a experiência do samadhi, é o que vai experimentar a experiência do reino dos céus. Uma pessoa que não tem um ego maduro o suficiente e experimenta muito profundamente o reino dos céus, o samadhi, o nirvana, quando ele volta, pode levar a uma psicose, porque a pessoa fica obcecada por aquilo ali. Ela cria uma fantasia, uma paranoia, ela quer se desconectar dessa realidade que ela voltou para ir para outra realidade que ela estava. Então, eu preciso ter maturidade para experimentar esses estados profundos de unicidade. É terrível observar se os homens, e isso é verdadeiro para quase todos eles, quando pensam que algo vai lhes preencher a ânsia pelo grau, pagam o preço que for, não importando quão alto ele possa ser. Mesmo que soubesse que iria morrer no dia seguinte, o indivíduo faria qualquer coisa para conseguir a plenitude que o grau lhe confere. É uma atitude irracional que praticamente não conhece fronteiras. E muitas das motivações de final de adolescência, a temeridade, as loucas corridas de carros a 160 km por hora nas estradas, ou as drogas que destroem vidas jovens, é consequência da ansiedade inconsequente da busca do grau, né? E ele continua: é quase um consenso universal entre filósofos e poetas do mundo ocidental o conceito de que a vida é trágica. Tragédia é um bom termo para designar o que estamos observando. O homem, na busca pelo graal, é o próprio homem trágico. A palavra tragédia passou a significar a busca daquilo que não se pode alcançar ou ter. Este é o homem ocidental, e isto também se aplica ao Castelo do Graal. Lá pela metade de nossas vidas, encontramos-nos sempre famintos de algo que não podemos ter. Eis a dimensão trágica da vida. Mais trágico do que isso, pessoal, não é nem a busca daquilo que não se pode alcançar ou ter, porque nós podemos alcançar ou ter. A tragédia, na verdade, é que ensinam para a gente o caminho contrário. O caminho certo para a gente alcançar isso é o quê? O amadurecimento do ego e a transcendência do ego. Se a gente seguir isso, pelas experiências, pelas dificuldades, vencer as dificuldades, amadurecer e ao mesmo tempo meditar para transcender, se conhecer para transcender, a gente vai chegar lá, a gente chega no Castelo do Grau. Só que a tragédia verdadeira é que ensina para a gente ao contrário. Ensina para a gente que o quê? Que são os objetos que vão nos dar isso, que são as coisas que vão nos dar isso. Hoje em dia existe o propósito de vida, né? Vai ser o propósito de vida que vai me dar isso. Você vai trabalhar com aquilo que você ama e aí você vai sentir essa plenitude. Pessoal, hoje em dia tudo vira mercadoria para a gente voltar a ter essa sensação do grão. Até propósito de vida virou mercadoria. As pessoas ficam buscando um trabalho mágico que vai fazer a vida da pessoa ter sentido, sabe, de novo. Sendo que não é assim. Não é o trabalho, a coisa que nos dá sentido. Somos nós, através do nosso estado de consciência, que damos sentido às coisas que nós estamos fazendo. Qualquer coisa que seja. Então, a tragédia, na verdade, para mim, é isso. Não é que não se pode chegar. Podemos sim chegar. Existe milênios de histórias, escritos e escolas, principalmente de yoga, de meditação, principalmente as orientais, que ensinam a fazer isso.
Só que aqui no Ocidente, também no Oriente hoje em dia, ensinam a gente o contrário, que são as coisas, propósito de vida, que é etc, etc, etc. É o próximo carro, é a próxima casa, é a próxima relação, é o próximo isso, é o próximo livro, é o próximo etc. Tudo e qualquer coisa. É o corpo esculpido, é a próxima conquista. E aí vai uma atrás da outra. E depois de ter visto de tudo e não ter encontrado nada, o ser humano invariavelmente vai ter que voltar para dentro de si, né? Para perceber que o reino dos céus está dentro de nós. O castelo do Graal é um estado de consciência que a gente alcança dentro de nós e não através das coisas. Essa é a verdadeira tragédia. Ensinam a gente errado. Pergunta-se a um pai de família como ele vai indo. Podendo dar uma resposta franca, ele dirá com certeza a mesma coisa que um conhecido me disse, muito sinceramente, quando perguntado por mim. Bem, Robert, vai se levando. Acontece que a meia-idade é justamente a época entre as duas idas ao Castelo do Graal. É o tempo em que ele está atuante, cumprindo seus deveres, pagando as hipotecas, fazendo o estudo dos filhos e o seu próprio emprego. Mas é também época de insatisfação, pois dentro dele está presente a ânsia pelo Castelo do Graal, a ânsia por voltar àquele tempo, aquele pleno, aquela liberdade, aquele momento, né? Tem temos agora um paralelo com a vida de uma menina. Ela nunca sai do Castelo do Graal. Um ponto que precisa ficar compreendido é que as mulheres têm naturalmente a noção de beleza, de que são integradas ao meio. Elas estão sempre à vontade em qualquer parte do universo. E isso não acontece com o homem. Tem uma aula no Mente Consciente que eu falo sobre isso, né? Que se as mulheres forem protegidas, ou seja, se as qualidades masculinas protegerem as qualidades femininas, a feminilidade pura, ela cura o mundo. As mulheres, elas vivem no Castelo do Graal, no sentido de isso é muito mais forte dentro das mulheres do que dentro dos homens, né? As mulheres, elas nunca saíram, entre aspas, desse estado de consciência. Só que o que faz as mulheres saírem é o quê? É a masculinidade profana. É o estado desequilibrado masculino, que ao invés de proteger a feminilidade, quer controlar a feminilidade. As qualidades masculinas protegem e asseguram a feminilidade. E a feminilidade, como ela é muito pura, ela é o próprio Castelo do Graal, ela é o próprio reino dos céus no seu estado mais puro. O que o homem deve fazer é proteger a mulher, e a mulher vai saber o que fazer, sabe? A mulher vai, tanto que nas culturas antigas, os oráculos eram o que? Sempre femininos. Os oráculos, a questão mais espiritual, era sempre muito ligada à mulher. Porque a mulher tem essa conexão muito profunda, muito natural, mais natural do que os homens. Os homens, eles precisam meio que se esforçar muito para conseguir isso, que para a mulher é algo muito natural. Quando protegidas e asseguradas, que é o que a gente não vê por aí hoje em dia, né? Eu tenho uma aula do Mente Consciente que eu brinco, que um dia eu vou comprar um sítio, assim, vou ter um sítio, uma fazenda assim, e vou fazer retiros para as mulheres, sabe? Pegar, sei lá, abrir inscrição, bota lá umas 20, 30 mulheres, não sei, enfim. E chegar para as mulheres e falar assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou estar aqui na minha casa, no meu quarto, tá? Vou estar meditando, vou estar trabalhando, e vocês fazem o que vocês quiserem. Quer ir para cachoeira, quer ir para praia, quer fazer comida, quer rolar na grama, quer chorar, quer gritar. Sabe, vocês estão protegidas. Aqui não vai acontecer absolutamente nada com vocês. Eu asseguro vocês que vocês estão protegidas, nada de ruim vai acontecer. Se divirtam, tenham liberdade. Se precisar de alguma coisa, bate lá na porta, manda um WhatsApp, sei lá. Mas vocês podem ter certeza que aqui vocês estão totalmente protegidas. Em questão de dias, semanas, essas mulheres vão sair totalmente transformadas, curadas de muitas coisas. Porque o feminino tem essa capacidade de autopurificação muito espontânea. Se deixa uma mulher protegida e segura, ela se cura espontaneamente. Ela vai se curando nos próprios movimentos internos. Por quê? Porque ela vai resgatando essa natureza que ela já é.
essa natureza, essa qualidade que ela já carrega no biológico dela. Mulher menstrua, purifica. Homem não menstrua. A própria menstruação é o quê? É a purificação do sangue, a purificação de muito estresse. A mulher ela só ela tem essa capacidade de se regenerar porque ela é a própria ela é a própria representação biológica, a própria representação do reino dos céus na Terra. Por isso que ela engravida e traz vida, né? Por que traz vida? Porque ela é a própria representação do reino dos céus, da própria vida em si. Por isso que ela tem a capacidade de gerar uma vida. Continuando. Dizem que Einstein afirmou: hoje em dia, usufruo daquela solidão que me era tão dolorosa na juventude. O isolamento, esse sentimento opressivo no homem, é a ferida que ficou de sua experiência com o Graal. Ter visto algo tão belo e depois perdê-lo é quase insuportável. Muitos homens tentam fazer com que uma mulher de carne e osso preencha essa solidão. Tentam transformá-la no Graal. É aquilo que a gente falou, né? E quando uma não vai, tenta a outra. E quando a outra não vai, tenta a outra. E fica nesse vício de seduzir mulheres. Não dá certo, porque ela não pode ser aquilo que não é. É pedir que uma coisa externa venha preencher uma necessidade interna. Tudo isso é uma simplificação muito grande, claro. Teoricamente, um homem pode visitar o castelo a qualquer tempo, não precisa ir lá só 2 vezes. Existem muitos instantes na vida de um indivíduo em que ele pode ter as sensações características do Graal. Isso o mantém em movimento. Se alguém fosse fazer uma lista de coisas, lugares ou circunstâncias em que tivesse tido tais sensações, ficaria surpreso. Quase sempre são pequenas coisas. Aquela manhã, quando saboreou um gosto de uma torrada, ou aquele sábado, quando virou a esquina e se deparou com nuvens de formas tão peculiares, ou o dia em que um desconhecido na rua o cumprimentou. Quase nunca é um fato marcante ou importante, mas é aquela coisa que, por um átimo, coloca-o novamente em contato com o Graal. Ou seja, o que ele fala aqui, que na verdade é um estado de presença. Não é um estado, não é o que você vai fazer, não é uma coisa grandiosa que você vai conquistar, não é depois de fazer tipo um super, mega, ultra desafio, que aí depois você vai sentir essa sensação, não, evapora rápido. O que ele diz aqui é que essa volta para o castelo do Graal é um estado de consciência, ou seja, é um estado de presença nas coisas que a gente faz, que geralmente são as coisas pequenas, né? Porque as coisas enormes, extraordinárias, grandes, geralmente a gente está pensando o quê? No resultado. Quando a gente vai fazer uma empreitada por uma coisa muito grande, extraordinária, geralmente a gente está fazendo pelo resultado, né? A gente não está presente no que a gente está fazendo. A gente está visualizando o resultado, a gente está imaginando o resultado, a gente quer o que está lá na frente. E não aquilo que a gente está fazendo naquele momento, quando se trata de uma coisa muito grande. E aí, por isso que não volta para o castelo do Graal. E quando a gente faz aquelas coisas de maneira espontânea, que a gente não está querendo nada, que a gente não está pensando em nenhum resultado, aí a gente volta para o estado de presença e a gente volta para aquele estado. Que muitas vezes são coisas simples, né? Tipo, cumprimentar alguém, olhar para o céu e ver uma nuvem, olhar para o céu e ver que ele está azul e aí ficar fascinado com o céu azul. Alguém quer alguma coisa para olhar o céu azul? Eu vou olhar o céu azul porque ele vai me dar R$ 1 milhão. A gente não faz isso pensando no resultado. A gente só olha para o céu azul e a gente não quer nada. E aí a gente volta para esse estado de presença, simplesmente contemplando o céu azul. E a gente volta para o castelo do Graal. Não existe na realidade física o castelo do Graal. É só uma realidade íntima, uma visão. É poesia. É uma experiência mística, não um lugar específico. É preciso conhecer e entender esses pontos se se está em busca do castelo. A primeira coisa enganosa é esperar encontrar felicidade dessa experiência. A primeira coisa enganosa é esperar encontrar a felicidade dessa experiência em algo que seja externo ou que esteja em algum lugar. Não é possível, porque o Graal não é um lugar, ele repete.
Quantos homens voltam aos locais de infância pensando que tem algo a ver com o Graal? Né? Muitos homens fazem isso, de fato, né? Voltam para o lugar de infância, ou começam a fazer coisas da infância, ou mesmo se comportam de maneira infantil, numa esperança de voltar àquela sensação. O castelo é uma sensação que aparece no determinado estado de consciência. É importante, ao darmos andamento à nossa história, observarmos os elementos femininos para vermos como agem e depois, em comparação, os elementos masculinos. Há quem interprete o mito todo como sendo uma guerra entre a violência masculina e o elemento redentor feminino, mas ambos são conduzidos a um equilíbrio no final do mito, na forma do rei do Graal, que a gente vai ver lá na frente. Parzival oscila entre um masculino empunhar de espada e uma ânsia feminina de achar o Graal. Essas duas tendências se entrecruzam com frequência. No castelo, a espada que verte o sangue e o Graal são guardados juntos. Isso representa a unificação da agressividade masculina com a alma do homem que procura sempre por amor e união. A não ser que estas duas características possam ser equilibradas, provocam grandes conflitos interiores. Então ele fala aqui da psique masculina que quando o masculino e o feminino começam, dentro da psique do menino, do homem, começa a se equilibrar, fazem as pazes, ele não perde a força, mas também não, e ao mesmo tempo não perde o carinho, o amor, o afeto. Se o homem precisa da espada, tem a espada. Se o homem precisa do carinho, tem o carinho. Então, dependendo da situação, o homem consegue se ajeitar a ela se tiver com essas duas qualidades dentro de si. Como eu sempre falo, um homem, um ser humano, na verdade, só consegue ser gentil no externo se ele tem qualidades masculinas internas o suficiente para proteger a sua gentileza. Então, se eu sou uma pessoa gentil, é porque eu sei que se alguém abusar da minha gentileza ou vier agredir a mim, eu sei me defender. Eu sei me defender. Eu sei me defender argumentando, eu sei me defender fisicamente, em casos de perigo. Então, por isso que eu tenho a liberdade de ser gentil, de ser carinhoso, de ser alegre. Porque se alguém vier machucar isso, se alguém vier escravizar isso, eu sei me defender. Eu sei dizer não. Eu sei me proteger. Eu sei virar as costas e ir embora. Eu sei dar limite. Então, por isso que eu consigo ser gentil. Essas duas qualidades têm que estar equilibradas dentro da psique do ser humano. Continuando e já quase finalizando. A espada é redimida quando desembainhada durante a crucificação. Não. A espada é redimida quando desembainhada durante a crucifixão. Crucifixão. Para cumprir um propósito sagrado. Isto é o que acontece com o machismo, que só é redimido pelo sofrimento. Uma mulher é quase sempre condenada a ficar em silenciosa agonia, torcendo as mãos nervosamente, ao assistir seu homem partir para uma situação perigosa. Mas é bom mesmo que se abstenha de qualquer ação, porque isto pode ser a redenção dele. Se ele for inteligente, não vai se demorar muito naquela situação, nem ela lhe causará muito sofrimento. Acontece que os homens não se distinguem pela inteligência neste ponto. Portanto, a espada que sangra, no mito, é a espada redimida pelo sofrimento. Este é um conceito desconhecido no Oriente. Filósofos orientais veem nosso simbolismo e dizem: para que tanta sanguinolência? Então, o que ele está falando aqui, nesse final de capítulo, no último trecho que eu vou dizer agora, na medida em que uma cultura, como acontece com a ocidental, assume sua vocação conquistadora, vai ter sempre de se haver com espadas sangrentas. Esta tendência dominadora, expansionista, tipicamente ariana, da nossa cultura, nasce do nosso fracasso no Castelo do Graal. Então ele fala que quando o homem ele vai
em busca do sofrimento, em busca de uma redenção, ele está tentando curar esse comportamento violento dentro de si, né? Só que, como ele diz, isso, na verdade, é errado, porque buscar o sofrimento como redenção não vai fazer ele chegar próximo ao grau e nem vai render ele de nada. Por isso que os mestres orientais olham para o Ocidente e essas guerras todas e dizem: para que tanta confusão, para que tanta sanguinolência, para que tanta batalha? Porque o homem ele quer provar que ele é homem e etc, e para proteger, e que não sei o quê. Os mestres orientais olham e falam: isso não precisa disso. E ele fala que se o homem tiver inteligência o suficiente, ele vai entender que não é assim que se tem essa redenção. Não é assim que ele vai obter um perdão por conta do controle do feminino. Não é assim que ele vai conseguir, não é pelo sofrimento. E a espada que sangra no mito vem falar sobre essa tentativa de se redimir pelo sofrimento, que não adianta, que não funciona. Aí ele finaliza o capítulo dizendo: existe um caminho legítimo para chegar lá. Há paralelos muito interessantes entre Cristo e o Fisher King. As duas histórias são parecidas em muitos pontos, com a importante diferença de que o grande sábio Cristo empreende a busca de modo certo, se bem que, ainda assim, tenha tido que galgar todos os estágios. Então ele fala que o Cristo percorreu esse caminho, Jesus percorreu esse caminho, só que ele percorreu esse caminho da maneira correta, que não foi através da sanguinolência. Ele fez o caminho do autoconhecimento. Ele fez o caminho para dentro de si, né? E existe esse caminho legítimo para chegar lá. Não é através da sanguinolência que a gente vai conseguir se redimir do nosso fracasso, de ter não só sanguinolência, né? Mas todo tipo de violência, até a corrupção, a sede pelo poder, que nada mais é do que uma busca descontrolada por esse amor profundo, por essa plenitude. Eu sempre falo isso, uma vez me perguntaram no Instagram: Henrique, o que é o mal? E eu sempre respondo: o mal é uma busca desvirtuada e descontrolada, ignorante pelo bem, pelo amor, pela plenitude. Quem pratica o mal está querendo de maneira completamente desvirtuada, descontrolada. Tem um outro texto também que eu queria usar, que é descontrolada, assim, digamos, né? A pessoa está completamente fora de si, buscando o reconhecimento, buscando o amor dos outros. Para que uma pessoa vai ser tão corrupta a ponto de roubar milhões de crianças, idosos e pessoas trabalhadoras em troca de quê? De dinheiro, porque o dinheiro é sinônimo de poder hoje em dia, né? Então, ele acha que se ele tiver uma imagem de poderoso para os outros, ele vai ser amado pelos outros. Então, todo mal é uma busca completamente desvirtuada, é uma busca completamente descontrolada, sabe? A pessoa está cega em tiroteio, atrás desse estado, desse reino dos céus, porque a gente nunca se afasta desse reino dos céus. Isso que é o mais bonito. Mesmo homens e mulheres viverem de maneira alienada, a gente nunca está completamente afastado, não existe desconexão do campo unificado, do reino dos céus. Então a gente está sempre de maneira inconsciente, porque o nosso inconsciente é conectado diretamente ao campo unificado, a Deus, a gente fica nessa busca descontrolada, porque a gente tem uma lembrança sempre inconsciente de que isso existe. Todo mal, toda sanguinolência, toda violência, nada mais é do que uma busca desvirtuada, por isso que a gente tem ao nosso alcance dentro de nós. Só que hoje em dia a gente vive um tempo com uma contracultura tão invertida que a gente esquece que isso já está dentro. Nós não somos educados para achar esse caminho de volta dentro de nós. Então é isso, pessoal. Finalizamos a nossa 7ª aula, capítulo 6, e nos vemos para o capítulo 7 logo mais. Tchau, tchau.